Hoje nós vamos falar sobre uma doença exclusiva das mulheres, que é a endometriose. 1 a cada 10 mulheres são acometidas pela doença. Associada à menstruação, a endometriose é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a maior causa de infertilidade feminina. E quem conversa conosco sobre o assunto é o médico Alan Coutinho, especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutor, explica para os nossos ouvintes aqui o que é a endometriose. A endometriose é uma menstruação interna. É quando a mulher sangra por dentro. Deixa eu explicar melhor. A endometriose é uma doença do endométrio. O endométrio é o tecido que reveste a cavidade interna do útero. E a endometriose acontece quando o endométrio se desenvolve e cresce fora do útero, podendo existir menstruação no ovário, na bexiga, no intestino, na vagina, nos ligamentos do útero, na cicatriz da cesárea e até mesmo menstruação pelo umbigo. E o que faz com que a endometriose surja, doutor? Culpa da menstruação. O principal mecanismo é a menstruação retrógrada, ou refluxo menstrual. Veja, Olga, seu útero tem 3 orifícios. Um é o orifício do colo do útero, e os outros 2 são os orifícios das tubas uterinas. Quando você menstrua, o sangue sai principalmente pelo colo do útero, e é chamado de menstruação. Contudo, uma parte desse sangramento passa pela tuba uterina e cai dentro da barriga. Esse sangramento é chamado de menstruação retrógrada. E este refluxo menstrual é a principal causa do surgimento da endometriose. Certo. E como é que isso se desenvolve no corpo feminino, doutor? Pois bem, este refluxo menstrual leva células de endométrio por dentro das tubas uterinas para o interior da cavidade abdominal, onde essas células se fixam e crescem na superfície dos órgãos e tecidos. Essa fixação e desenvolvimento geralmente acontece em tecidos inflamados ou lesionados, por infecções, por cicatrizes de cistos ovarianos ou por cortes produzidos por cirurgias abdominais, ou então por um defeito do seu sistema imunológico. Tem alguma relação com hereditariedade, doutor? Sim, existe sim um componente hereditário. Os estudos científicos mostram que a associação familiar é 10 vezes maior em mulheres com um parente de primeiro grau afetado pela doença. Outra observação é de que gêmeas idênticas, a possibilidade da irmã ter endometriose é maior que em gêmeas não idênticas. Contudo, Olga, a associação não é de 100%, o que fala a favor de outros fatores envolvidos. E essa observação nos leva a refletir que a nossa saúde é resultado da genética, dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Verdade. A mulher pode desenvolver a endometriose em qualquer idade, doutor? Não. A endometriose só acontece depois da primeira menstruação, mas pode demorar um tempo para ela se desenvolver, sendo que a maior parte dos diagnósticos são dados quando você tem entre 25 a 30 anos. Mas a cada dia que passa, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. E isso é um problema, pois o diagnóstico de endometriose em adolescentes vem aumentando muito. Certo. E os sintomas? Quais são os sintomas de quem sofre com a endometriose? Os principais sintomas são cólicas, dor pélvica crônica não menstrual e dor na hora do sexo. Os sintomas são reflexo da área envolvida pela doença. Por exemplo, quando os ovários ou as tubas uterinas estão envolvidas, o principal sintoma é a infertilidade. Já se você tem um comprometimento dos ligamentos do útero, a dor à penetração profunda é a mais comum. Se a bexiga for comprometida, acontece dor a urinar ou presença de sangue na urina. Porém, o sintoma mais comum e inicial é a cólica menstrual. Certo. E como diferenciar uma cólica normal de uma característica, uma dor característica da doença? Infelizmente, não temos como diferenciar. Primeiro, porque de cada 10 mulheres com endometriose, 3 não se queixam de dor. E, às vezes, o único sintoma pode ser a incapacidade de engravidar. Segundo, porque eu acredito que nenhuma dor seja normal, pois, geralmente, onde há fumaça, há fogo. Portanto, se você tem uma cólica menstrual, este pode ser o seu sintoma inicial da doença. Certo. Em função disso que você explicou, né, desses sintomas poderem ser confundidos com uma cólica normal,
Isso faria, por exemplo, com que retardasse o diagnóstico da doença, doutor? Não, acredito que não. Os sintomas são simples e típicos, ó. O que acontece para mim é que, na maioria das vezes, os sintomas são poucos valorizados por serem subjetivos. E aí o profissional retarda a investigação da doença por não dar o valor devido. Outro fator também é que, apesar dos sintomas serem típicos, o diagnóstico de certeza é muito difícil, pois para se ter a certeza diagnóstica, são necessários exames de alto custo ou invasivos e feitos por profissionais extremamente especializados. Quais seriam esses exames? Os exames mais comuns são a ressonância magnética, uma ultrassonografia para investigação de endometriose profunda, que não é uma ultrassonografia que precisa de um preparo intestinal, ou a videolaparoscopia. Ok. A endometriose, doutor, pode evoluir para um câncer? É uma preocupação muito grande das mulheres. Essa é uma pergunta ainda sem uma resposta exata. O que sabemos é que a associação entre o câncer de ovário e a endometriose é muito pequena, por volta de 1%. Por isso, você não precisa retirar os ovários como medida profilática. Mas veja bem, cada caso deve ser analisado individualmente. E alguns pontos devem ser observados e analisados em conjunto. A exemplo da presença de uma lesão que seja maior que 8 centímetros, um histórico familiar de câncer de ovário, ou presença do aumento do fluxo sanguíneo no endometrioma. A endometriose certamente, então, pode provocar alterações no ciclo menstrual. Sim, com certeza. A história mais comum é um sangramento que vai ficando mais intenso ou prolongado, podendo estar associado a uma dor antes, durante a menstruação, que geralmente é progressiva. Ou seja, você vai sentindo a piora com o passar dos anos. Uma coisa que pode confundir é que a paciente com problemas de menstruação começa a usar anticoncepcionais, melhorando assim os sintomas e atrasando o diagnóstico da endometriose. Certo. Você citou numa das respostas anteriores, doutor, de que a mulher poderia sentir desconforto e dores na relação sexual. Isso vale para qualquer mulher que tenha endometriose? Não, nem toda. Geralmente essa dor acontece quando envolve os ligamentos do útero. Mas esse tipo de dor é bastante desconfortável e ela geralmente é relatada com uma dor à penetração profunda, que piora em determinadas posições ou durante o orgasmo. Além de que, Olga, dor à penetração pode causar conflitos para o casal. E que o parceiro geralmente não entende, pois a endometriose é uma doença exclusiva da mulher. E muitos homens não têm essa sensibilidade. Por que a endometriose leva à infertilidade, doutor? Bem, a endometriose, ela prejudica a capacidade de engravidar por diferentes mecanismos. Primeiro, pode promover a inflamação dos ovários, prejudicando a ovulação e a qualidade dos óvulos. Segundo, pode causar alterações na anatomia ou na função das tubas uterinas, não deixando acontecer o encontro entre o espermatozoide e o óvulo. E terceiro, pode impedir que o ovo fecundado pelo espermatozoide seja fixado ou cresça na cavidade do útero, porque esta cavidade é revestida por um endométrio muitas vezes adoecido. Então não podemos afirmar de que toda mulher com endometriose não pode engravidar. É certo que em alguns casos pode levar à infertilidade, mas somente após uma análise, né, e a constatação de que as trompas ou outro órgão foi comprometido. É isso, doutor? Sim, a mulher com endometriose pode engravidar. Inclusive, mais da metade das mulheres com endometriose engravida ou já engravidou de forma espontânea. Contudo, veja bem, de cada 10 mulheres com endometriose, 4, em média, necessitam de tratamento que pode ser medicamentoso, cirúrgico ou por técnicas de reprodução humana. O importante é que você tenha um diagnóstico rápido, com a classificação do grau de severidade da doença e realize o tratamento mais precoce possível. E a endometriose tem cura? Sim, a endometriose tem cura. Veja bem, a literatura relata que de cada 10 mulheres com endometriose, 3 melhoram espontaneamente, sem nenhum tratamento. Mas, infelizmente, não temos como saber antecipadamente quem são essas mulheres. E o pior, na maioria das vezes, a doença é imprevisível e piora com o tempo. Na fase da menopausa, é possível que essa doença desapareça ou não? Sim, a doença costuma desaparecer após a menopausa. Isso porque a endometriose se alimenta de um hormônio feminino, o estrogênio.
E quando você entra na menopausa, você deixa de produzir o estrogênio e, consequentemente, deixa de alimentar a endometriose. Contudo, se você fizer reposição hormonal, os sintomas podem aparecer novamente. A retirada, doutor, do útero, dos ovários, em determinada fase, resolveria o problema? Depende. Pode resolver ou não. Por quê? Porque depende do local ou dos locais onde estão a doença. Por exemplo, se as lesões estiverem apenas no útero ou no ovário, a retirada desses órgãos pode levar à cura. Mas, se a doença estiver em outros tecidos, como bexiga, intestino, reto, mesmo após a retirada do útero, você pode continuar sentindo dor. Então, doutor, só para finalizar, para a gente ter um entendimento e as mulheres se tranquilizarem, existe muitas formas de tratamento para endometriose e até a possibilidade de você engravidar, já que é um temor da maioria das mulheres a condição da infertilidade, não é? Sim, com certeza. Você pode tratar a endometriose de forma clínica, de forma cirúrgica ou uma combinação dos dois, visando sempre preservar sua função reprodutiva, melhorar os seus sintomas dolorosos e evitar que ocorram recorrências, né? Sendo que a suspensão da menstruação é o principal tratamento clínico, podendo ser usado pílulas de anticoncepcional de forma contínua, o sistema intrauterino com levonorgestrel, a injeção de 3 meses, implantes hormonais contendo gestrinona ou eucometrina, além do tratamento cirúrgico, que consiste em cauterizar ou retirar os focos de endometriose associados à quebra de aderências, procurando restabelecer a anatomia normal do ventre feminino. Ok. Doutor, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos, portanto, com o médico ginecologista e obstetra, doutor Alan Coutinho. Muito obrigada e até a próxima dica aqui no Viva Mais, Viva Melhor.